Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. Lucas, capítulo 11, do 5 ao 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. A parábola do amigo importuno. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Jesus, que o teu santo nome seja glorificado através dessa palavra. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Essa parábola aqui que Jesus contou para os discípulos, no contexto dela, nós vemos que Jesus estava falando a respeito de oração. E muitas pessoas, quando pregam esse texto, eles se referem apenas à insistência da oração. Que nós temos que insistir, porque do versículo 9 até o versículo 13, aí então Jesus continua falando de oração, e ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, a maioria das pessoas que pregam sobre esse texto aqui da parábola do amigo importuno, ressalta apenas a insistência na oração. Mas eu quero hoje trazer para você, usando essa parábola do amigo importuno, uma visão teológica, escatológica do que está por acontecer, porque escatologia então é o que nos fala, é a ciência das coisas dos últimos dias. Então eu quero trazer hoje para você uma interpretação diferente, não diferente da palavra, está na palavra, significa isso, porque nós podemos ver essa parábola então como uma parábola de dupla interpretação, mas é uma maneira que ninguém prega. Então eu quero trazer para você hoje esse ensino. Veja só, então nós lemos o seguinte: a parábola do amigo importuno. O que é importuno? É chato, né? É aquela pessoa chata, aquela pessoa que incomoda. E aqui Jesus está contando então, essa história, dizendo que um homem estava de viagem, ele estava viajando, e chegou então na casa de um dos seus amigos, era meia-noite. E as pessoas geralmente não viajavam à noite, porque tinha muitos bandidos nas estradas, tinha muita maldade, naquele tempo. Porque uma coisa que nós temos que entender é que quando o Senhor Jesus veio para o mundo aqui, irmãos, que ele se fez homem,
e veio aqui para morrer por nós, esse período de que Jesus chegou aqui no mundo, ele era tão conturbado. Satanás estava agindo tão fortemente com o povo, estava massacrando o povo da época. Ele faz isso até hoje, mas naquela época, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz, então, os tempos eram assim muito atribulados. Satanás, a gente não deve usar essa palavra, mas para você entender, ele judiava muito do povo. Então era um tempo assim de muita dificuldade, de muita impureza, de muita maldade, de muita coisa que fazia então a pessoa sofrer, e a bandidagem, a maldade estava presente também aqui. Então as pessoas não viajavam muito à noite, mas esse homem aqui que Jesus contou essa história, ele estava viajando à noite, talvez para escapar do calor do dia, ou por qualquer outro motivo que a Bíblia não está nos informando, que Jesus não falou, mas é possível que seja por isso, para fugir do calor do dia, porque era muito quente, né? E à noite, muito frio. Mas então, esse homem aqui chegou na casa de um amigo seu à meia-noite. E nós sabemos que o horário da meia-noite não é um horário adequado para se chegar na casa de ninguém, né? Não é um horário para você ir lá bater na porta da casa de alguém e querer entrar. Então era meia-noite, mas esse homem chegou e bateu na porta. Bateu na porta desse amigo dele que morava então pelo caminho onde ele estava passando. E o povo judeu, eles sempre tiveram o costume, a cultura, de que quando chegava alguém na sua casa, eles tinham de fazer o melhor. Dar do bom e do melhor, dar de tudo que eles podiam oferecer para aquela pessoa. Então chegava alguém, eles tinham de oferecer o que eles tinham, para a pessoa comer, restabelecer as forças, dar um teto para dormir embaixo, para se escapar dos bandidos, né? Mas só que esse aqui então chegou, era meia-noite, um horário que não é costume, né? Se bater na porta de ninguém. Ou você vai gostar que você já esteja lá à meia-noite dormindo na tua casa e chegue alguém batendo na porta da tua casa dizendo: ei, me deixa entrar, estou precisando de ajuda. É claro que um caso ou outro, né, irmãos, quem sabe possa até acontecer isso, mas não é costume, porque não é um horário para se fazer isso. Mas então esse homem fez isso. E como esse que recebeu ele então em casa, esse amigo, ele, claro que abriu a porta, deixou o homem entrar, mas ele não tinha nada para oferecer para esse homem. Por quê? Porque o povo também tinha o costume de fazer assim, de manhã, eles assavam, as mulheres assavam a quantidade de pão que eles fossem consumir naquele dia. Então, consumindo, né, por exemplo, se a família era grande, sei lá, fazia 4, 5 pães, se comia tudo naquele dia. Mas esse homem, então, que recebeu esse viajante na sua casa, ele não tinha nada para oferecer. Com certeza a família já tinha comido tudo o que foi feito no dia, né? Já era meia-noite. Então ele não tinha o que oferecer. E
Aí então o que ele fez? Ele mandou aquele amigo dele entrar, mas ele correu num outro vizinho. Ele correu no seu vizinho, no outro amigo, quer dizer, ele foi no seu vizinho. E aí ele disse o que nós lemos aqui, ó, no versículo, no finalzinho do versículo 5. Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. Então esse homem com certeza já tinha comido tudo o que tinha sido produzido para aquele dia, e não tinha nada agora para dar para aquele que estava chegando. E aí ele foi no vizinho então e disse: olha, por favor, vizinho, me empreste 3 pães, porque chegou um amigo ali em casa e eu não tenho nada para oferecer. E eu preciso oferecer, porque aquele que não oferecia, né, não servia para a pessoa que estava chegando, ele estava desobedecendo a lei. Então ele tinha de fazer aquilo. Ele tinha de ser hospitaleiro. Ele tinha de receber bem. Só que ele não tinha o que oferecer no momento. Nada feito, né? É claro, com certeza ele tinha comida na sua casa, mas não estava feito para oferecer para o amigo que tinha chegado então. E aí então ele foi no seu vizinho e disse isso: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E esse outro amigo então, ou seja, esse vizinho, ele respondeu lá de dentro. Ó, versículo 7, o outro lhe responda lá de dentro dizendo: não me importunes, a porta já está fechada. E os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Então esse amigo aqui tinha os pães, mas ele já estava deitado. Os filhos dele já estavam deitados também. Então olhe só, nas casas, em Israel nessa época, as casas eram pequenas, geralmente de um único cômodo. Uma única sala, onde ficava a cozinha e quarto. E onde o casal, então, o pai e a mãe, dormiam próximos à parede da casa. E os filhos, então, eles estendiam esteiras no chão. E os filhos dormiam, então, no resto do cômodo, mais próximo da porta. E essa casa tinha, então, uma única porta. E essa porta ficava sempre aberta durante o dia, mas à noite eles fechavam essa porta. E quando então esse amigo já deitado com os seus filhos, e para ele se levantar e pegar os pães, abrir a porta para esse amigo, então o que iria acontecer? Ele iria ter que levantar, acordar os seus filhos, que estavam já dormindo, então, por quê? Porque o costume era que os pais ficassem, então, dormindo próximos à parede e os filhos mais próximos à porta, deitados no chão, em esteiras. Então, para abrir a porta, ele ia acabar acordando os filhos. Ele iria ter que passar por cima dos filhos, iria acordar, né? E para ele abrir a porta também, então, seria difícil, porque a porta era trancada, era fechada com uma tranca, como se fosse uma madeira grande que trancava aquela porta. E ele iria acordar os filhos e não se sentiria bem por fazer isso. Então, o que ele respondeu? Não me importunes. A porta já está fechada. E os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Então ele disse, né, para esse amigo importuno, para esse amigo chato, que nós podemos dizer assim, usando outras palavras: eu não vou me levantar, não.
Meus filhos já estão deitados, eu não quero acordar eles. Eu vou ter que abrir a porta, o barulho vai fazer eles se acordarem. Eu não quero fazer isso. Vai embora, eu não quero fazer isso. Mas, né, Jesus completou no versículo 8 dizendo assim: digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Então veja só, Jesus estava dizendo, esse vizinho, ele não vai aguentar a chatice desse homem que foi bater na sua porta, esse incômodo. Ele podia até não estar querendo dar os pães, mas ele vai dar, porque senão o amigo vai ficar ali pedindo, pedindo e pedindo. E incomoda, por quê? Porque é meia-noite. E aí então, né, ele diz ali, o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Aí você pode dizer assim, mas pastor, o que é que isso tem a ver com a minha vida hoje? O que é que isso tem a ver comigo? Por que eu tenho que aprender isso? Tem muito a ver conosco, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo à meia-noite. Ah, pastor, agora ainda são 8 horas da noite, não são meia-noite. Mas na visão espiritual, o mundo está na meia-noite. E a meia-noite, então, é um horário difícil, é um horário que traz problema, que traz dificuldade, porque você não pode chegar em qualquer lugar nesse horário. E, ao mesmo tempo, esse homem, então, que chegou na casa desse amigo, que estava viajando, ele estava numa jornada, irmãos, uma viagem. E nós estamos numa jornada. Quero que você preste bem atenção nessa explicação aqui. Era meia-noite, esse homem estava viajando. Ele estava numa jornada, quer dizer, uma caminhada. E nós estamos assim hoje. Nós estamos vivendo o período da meia-noite, que é o horário difícil, que é o início para um outro dia, para um outro tempo. E nós estamos numa jornada. Que jornada é essa que nós estamos? A jornada da vida. Né? Nós estamos numa jornada. Cada ser humano, cada criancinha que nasce, irmãos, ele tem uma jornada pela frente. Eu às vezes fico pensando, né, quando eu olho para uma criança, eu penso assim, meu Deus, o que será que essa criança ainda vai ter que passar na vida? Ainda mais agora, né, nesses tempos que estamos vivendo aí. Então a gente se preocupa, se você tem um coração submisso ao Espírito Santo, você se preocupa também com as crianças, você se preocupa com os adolescentes, os jovens, porque ainda tem muita coisa pela frente para eles viverem. Você que é pai, você que é mãe, com certeza você pensa, o que será que o meu filho ainda vai ter que passar na vida? Então essa preocupação existe. Por quê? Porque nós estamos nessa jornada. Nós já adultos, né, já aprendemos alguma coisa da vida. Mas os pequeninhos ainda não sabem se defender. Então ainda estão aprendendo, ainda vão aprender ao longo da vida. Mas essa aprendizagem muitas vezes, né, a gente não quer, Deus abençoe que não aconteça com os nossos, com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos netos. Mas essa jornada traz dificuldade. E muitos desses então vão acabar sofrendo. Por quê? Porque é a jornada, é o caminho, é a dificuldade da vida. Então isso acontece. E nessa jornada então, irmãos, nós podemos ver que as coisas estão a cada dia piores, mais difíceis. Lá vem a pastora com as notícias ruins dela. Não sou eu que falo, é a Bíblia que fala. Que as coisas vão piorar conforme se aproximarem mais do fim dos tempos.
E sabemos então que essa jornada está acontecendo, essa caminhada. Esse homem aqui então estava em dificuldades porque estava no meio da rua, vamos dizer assim, à meia-noite, em perigo de vida por causa dos bandidos que tinham muito naquela época. E somos comparados então a esse homem. Por quê? Porque também estamos nessa jornada, também muitas vezes estamos em perigo, porque as coisas que estão acontecendo no mundo são cada dia pior. Então nós estamos nessa situação aqui que esse homem que estava viajando está. E nós podemos observar a cada dia então que a meia-noite está trazendo mais e mais problemas para o mundo. É claro que eu quero que você entenda essa meia-noite como símbolo do fim. Estamos na meia-noite. Está acabando um dia para começar o outro, para nós, né? Por quê? Porque no final de uma etapa, nós sabemos que vai começar outra. Por exemplo, nós agora estamos no início das dores, que vai acontecer então o arrebatamento. Então é isso que vai acontecer. Estamos na meia-noite, na virada de uma etapa, na virada de um tempo, que traz muita dificuldade. Então nós somos igual a esse homem aqui, que estava em dificuldade por estar na rua, sem ter aonde passar a noite, e que foi procurar então esse amigo seu. E agora talvez eu falando para você, quem sabe de primeira mão, assim, quando você ouvir, você diga, não, pastora, isso não. Mas você já vai entender por que eu estou dizendo isso. Esse amigo, então, esse homem que está em viagem, somos nós. O amigo que ele foi bater a porta para pedir pouso, para pedir alimento, para pedir ajuda, é Jesus. Como assim, pastora? Se esse homem não tinha nada para oferecer para o viajante, e Jesus sempre tem algo para nos oferecer. Sim, você está certo. Mas você já vai entender o seguinte, ó, por que que esse homem que abriu a porta da sua casa para o viajante, mas não tinha nada para lhe oferecer, por que que é Jesus? Veja só, irmãos, o humanismo, que é, né, o que o mundo prega, quem tem valor é o homem, Deus não está sendo valorizado, não está sendo buscado. Eles dizem que Jesus foi só um profeta. Eles têm razão nisso? Tem, por um lado tem, porque Jesus foi um profeta. Mas ele não foi só profeta. Outros também dizem, né, que Jesus foi um mestre. Tá certo? Jesus foi um mestre. Mas, então, se Jesus, como profeta, como mestre, ele não tinha nada para oferecer para esse viajante que somos nós? Então, Jesus não tinha nada para oferecer para as pessoas, para o ser humano? Estão acompanhando, irmãos, o meu raciocínio? Olha só, por que que Jesus aqui está sendo representado por esse homem que não tinha nada para oferecer para o viajante? Porque Jesus foi profeta, foi mestre, foi bom, nunca pecou. Graças a Deus, Jesus nunca pecou. Jesus realizou muitos milagres. Jesus realizou muitas curas. E quando falamos, né, de milagres de Jesus, talvez você diga assim, eu já pensei por que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Não sei se você já pensou isso, eu já tinha pensado isso. Se Jesus ressuscitou mortos, se Jesus curou paralítico, devolveu a vista aos cegos, por que o primeiro milagre que ele fez foi transformar água em vinho?
Não parece uma coisa menor comparado a ressuscitar um morto? É, né? Mas veja só, tudo que tem na Bíblia, tudo que Jesus fez enquanto ele estava aqui no seu ministério terreno, é claro que ele não estava aqui agindo como Deus, porque ele deixou a sua divindade na glória e veio ser homem para vencer Satanás e vencer o pecado como homem, para poder nos salvar. Mas então Jesus não realizou os milagres que ele fez porque ele era Deus, não, ele estava aqui em forma humana. Então ele realizou esse milagre de transformar água em vinho com um objetivo, porque nada do que está na Bíblia e nada do que Jesus fez, como eu falei, foi em vão. Como ele não tinha então as suas características de Deus enquanto estava aqui na terra, no seu ministério terreno, o Espírito Santo sempre lhe dirigiu. Era o Espírito Santo quem falava com Jesus, quem dizia as coisas para Jesus. Tanto que quando a mulher hemorrágica, tocou nas vestes de Jesus e foi curada, Jesus teve de perguntar, e quem foi que me tocou? Por quê? Porque ele não sabia quem tinha sido. Ele estava como homem. Então, ele não tinha todo o conhecimento que ele tem hoje, na sua forma já agora divina, de Deus. Mas o Espírito Santo sempre realizou, então, as coisas e falava para Jesus e mostrava para Jesus. Deus sempre esteve na direção. E Deus, então, provavelmente quis que Jesus começasse o seu ministério com o primeiro milagre, transformando água em vinho, para nos mostrar que Ele pode transformar qualquer coisa. Ele pode transformar qualquer problema em vitória. Ele pode mudar qualquer situação. Então era uma água comum, que Jesus transformou em vinho para o casamento. Então, mas ressuscitar um morto é um milagre muito maior, com certeza. Eu acho que não tem um milagre maior do que ressuscitar um morto, penso eu. Mas Jesus começou com um milagre, então, mais simples. Transformou a água em vinho, mais simples, nós falando assim, comparando com os outros milagres que ele fez, né? Porque para transformar água em vinho, nós não podemos. Ou você pode? Não pode, né? Então, não é que seja uma coisa simples, mas eu estou comparando com milagres maiores. Mas então ele quis com certeza mostrar, se eu posso transformar essa água em vinho, eu posso transformar qualquer coisa. Ficou entendido isso, irmãos? Então, por isso Jesus começou com esse milagre. Ele pode transformar a nossa vida, ele pode mudar aquilo que nós não conseguimos vencer sozinhos, ele transforma. Então, foi isso que ele quis nos mostrar com o primeiro milagre que ele realizou, transformando água em vinho. Mas então veja só, como eu disse, nada é em vão na Bíblia, né? E por isso então nós vamos entender por que Jesus não tinha nada, sendo que aqui ele estava sendo representado por esse amigo que não tinha nada para servir para o outro. Então Jesus realizou milagres, Jesus realizou curas, Jesus ressuscitou mortos, Jesus fez coisas maravilhosas. Tanto que o apóstolo João disse que se fossem escritos todos os milagres que Jesus realizou, não caberia o número de livros no mundo inteiro. Então Jesus fez muitas maravilhas. Mas eu quero que você observe o seguinte. Com tudo isso que Jesus fez, de ele nunca ter pecado, de ele nunca ter se contaminado, de ele poder realizar tantos milagres, mas esses milagres que ele realizou não podia salvar uma única alma. Estão acompanhando comigo? Ele ressuscitou mortos, ele transformou água em vinho, ele devolveu vista aos cegos, ele fez paralítico andar. Mas os milagres que ele fez, juntando todos, como João disse que não caberia no mundo os livros escritos se fossem escrito tudo que Jesus fez. Tudo isso não podia salvar
uma única alma. Por quê? Porque para salvar a nossa alma, não, como é que eu vou dizer para você? Não seria necessário os milagres. O que é preciso é a morte na cruz. Estão entendendo, irmãos? Então, mesmo com todo o milagre que Jesus fez, Ele não poderia nos salvar ainda se Ele não chegasse a morrer na cruz. E por isso o diabo tentou tantas vezes impedir Jesus de chegar na cruz. Alguns pregadores dizem assim, porque o diabo fez festa quando Jesus foi crucificado. Fez nada. O diabo ficou em desespero. Porque o que ele queria era evitar que Jesus chegasse na cruz. Porque ele sabia, Jesus chegando na cruz, ele estava derrotado. Então ele queria de todo modo impedir que Jesus chegasse na cruz. Por isso que desde que Jesus nasceu, Satanás já usou Herodes para matar aquelas criancinhas, porque queria matar junto ao menino Jesus, né, que ainda era uma criança. Ali ele já começou querendo matar Jesus. Sempre ele quis matar Jesus, tanto que ele incitava os fariseus, né, quando Jesus estava pregando nas praças, no templo, em público, ele incitava os fariseus e muitas vezes tentaram prender Jesus para matá-lo, mas não era a hora. Então Jesus escapava. E aí então, quando Jesus foi para o deserto, ele foi lá tentar Jesus, porque ele queria impedir que Jesus chegasse na cruz. Porque se Jesus pecasse, quando ele tentou Jesus, então não ia adiantar Jesus morrer na cruz, que ele não ia nos salvar, porque ele tinha pecado. Então ele sempre fez de tudo para que Jesus não morresse na cruz. Mas graças a Deus, Jesus morreu na cruz. Quem sabe você diga assim, ai pastora, mas foi tão cruel. Foi mesmo. Mas se Jesus não tivesse morrido na cruz, hoje nós estaríamos caminhando para o inferno. Então, graças a Deus que Jesus morreu na cruz e ninguém matou Jesus. Ele deu a vida dele por nós. Então, quando Jesus chegou na cruz, o diabo tremeu. O inferno tremeu, os demônios tremeram. Por quê? Porque eles estavam derrotados. Amém? Jesus derrotou Satanás. Mas voltando aqui então, amigo, empresta-me 3 pães. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo estão deitados, não posso levantar-te para te os dar. Esse amigo tinha os pães, mas ele não queria levantar, como eu já falei, a maneira da casa, a maneira que eles deitavam. Ele iria acordar os filhos, era meia-noite. Então veja só, nós estamos nessa situação, é meia-noite, irmãos, é meia-noite. É meia-noite. O tempo está difícil, os dias estão difíceis, os dias são atribulados. Por quê? Porque é meia-noite. É meia-noite. E aí então esse amigo, né, que foi pedir o pão para o vizinho, que aqui está representando Jesus, então é por isso, porque mesmo ele tendo feito tantos milagres, mas os milagres dele não poderiam nos salvar. Então ele precisava morrer. Por quê? Porque a porta do céu estava fechada para nós. A porta do céu estava fechada para nós. Olha o que falou aqui o amigo lá de dentro. E outro lhe responde lá de dentro, não me importunes, a porta já está fechada. Então eles colocavam trancas nas portas. À noite, durante o dia, a única porta da casa ficava aberta o dia inteiro. À noite eles fechavam por causa dos bandidos. E aí esse amigo que responde lá de dentro, irmãos, quem é? Que diz que a porta já está fechada. É o Pai. É o Pai. Por quê? Porque a porta do céu estava fechada para nós até Jesus morrer na cruz.
E sabe com quantas trancas essa porta estava fechada para nós? Com 10 trancas. Ô, portinha difícil de abrir. Né? Quem sabe você diga assim, como é que você sabe disso, pastora? Irmãos, quantos são os mandamentos de Êxodo 20? 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não adorarás falsos deuses, não dirás falso testemunho. Então, 10 regras que todo ser humano quebrou. 10 leis que todo ser humano quebrou. O único que cumpriu toda a lei e não quebrou essas leis foi Jesus. Então, nós quebramos, eu digo nós falando de humanidade. Então, essas 10 trancas estavam nessa porta. Nós não tínhamos acesso ao céu. Então, os milagres que Jesus fez foram maravilhosos, mas não podiam salvar a nossa alma. Por quê? Porque precisava de derramamento de sangue. Precisava que a porta fosse aberta, e para a porta ser aberta, 10 trancas. Isso sem falar das outras ordenanças que Deus deu na lei de Moisés. Então vamos dizer só 10 trancas, né? Essas 10 trancas precisavam ser retiradas dessa porta, elas precisavam ser abertas. E como que ia abrir essas portas? Com o sangue de Jesus. Só com o sangue de Jesus. Só com a cruz. Então Satanás sabia disso e por isso ele queria impedir Jesus de chegar na cruz. Então quando Jesus morreu na cruz, que ele disse tetelestai, quer dizer está consumado. Naquele momento o véu do templo se rasgou de cima a baixo e era um véu grosso. Não era uma coisinha, um véuzinho como a gente está acostumado. Era um véu de grande espessura, era grosso. Se rasgou de alto a baixo. Por que não de baixo para cima, mas de cima para baixo? Para mostrar que não foi homem algum que rasgou, foi Deus. Eu já preguei aqui uma vez sobre o véu se rasgou, faz muito tempo. Acho que eu vou voltar a pregar sobre a importância do véu ter se rasgado. E no momento que o véu do templo se rasgou, então, meus irmãos, a porta do céu se abriu para nós. Porque antes só quem podia chegar, passar além do véu para chegar no Santo dos Santos e oferecer os sacrifícios, era o sumo sacerdote. O povo não podia fazer isso. Nós não tínhamos entrada direto ao Pai. Depois que Jesus morreu, o véu se rasgou. E hoje nós podemos chegar diante do Pai diretamente. Não tem mais véu para nos separar da presença do Pai. Então a porta foi aberta. Ficou claro até aqui? Amém? Então olha só, o viajante somos nós. Nós estamos nessa jornada. É meia-noite, é tempo difícil. É tempo de dificuldade, de trabalho, de luta. É tempo de cada dia ficar pior. É meia-noite. A maldade está presente. O amigo, então, que esse viajante chegou, é Jesus. Que ele chegou para esse amigo da casa e disse, me ajude. E nós podemos fazer isso para Jesus. Senhor, me ajude. Mas até o momento de Jesus morrer na cruz, ele não poderia ter salvo a nossa alma. Então, mesmo com todos os milagres, ele não tinha nada mais do que isso de oferecer. Ele não podia nos oferecer ainda a salvação. Por quê? Porque a porta ainda estava fechada. Aí, como esse amigo então correu no vizinho, que esse vizinho então é o símbolo do Pai, né? Então Jesus foi até o Pai, abriu a porta, abriu o caminho para nós passarmos. Aí então, né, esse vizinho que aqui está sendo o símbolo do Pai, no versículo 8, então Jesus disse assim, digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo,
Todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então, quando Jesus morreu na cruz, o véu rasgou, as 10 trancas da porta se abriu, o Pai nos salvou. Vocês estão entendendo, irmãos, a importância, a necessidade de nós sabermos isso aqui? Porque esse texto, então, é pregado apenas como: não desista de orar, bata, insista. E é verdadeiro, pode continuar pensando assim. Mas tem essa dupla interpretação que nos mostra a versão escatológica aqui, então, da teologia, né? Então, veja só. O Pai agora abriu a porta do céu para nós. Por quê? Porque Jesus não desistiu. Assim como fala da insistência de orar do versículo 9 ao versículo 13, que é para bater, Jesus mesmo falou, buscar, né? Jesus não desistiu de lutar por nós para abrir essa porta e nos abrir caminho para o Pai. E aí então, quando diz aqui, ó, Ele dará tudo o que tiver necessidade. Então agora não tem mais restrição, irmãos. Tudo que você precisar, você pode chegar diante do Pai no nome de Jesus e falar: Pai, Paizinho querido, estou precisando disso. Em nome de Jesus eu te peço. Ele vai te dar. É claro que aqui sempre a gente tem que fazer uma observação, né? Se essa oração for de acordo com a vontade dele. Não adianta você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero que tu mate aquela pessoa lá. Isso ele não vai atender. Então é isso, esse tipo de oração Deus não atende. Mas se a tua oração está de conformidade com a palavra de Deus, Ele vai te atender. Quem sabe Ele não te atenda de imediato, porque Ele sabe que ainda não é a hora para você receber aquilo. Mas Ele vai te atender. Então o que nós temos que observar aqui nesse texto do amigo importuno, é que Jesus, mesmo com tudo que Ele fez pelo ser humano daquela época, por todos nós, mas eu estou me referindo às pessoas que estavam ali, naquela época que Ele estava aqui presente em forma humana, mesmo com tudo isso que Ele fez de milagres, Ele não podia salvar a alma. Se Jesus tivesse só realizado esses milagres e não tivesse chegado na cruz, nós não estaríamos salvos. Porque a salvação veio então pela cruz. Pela morte de Jesus na cruz. E a gente vê hoje como a cruz está sendo esquecida nos púlpitos, não está sendo pregada. Se fala de vitória, teologia de prosperidade, porque Deus vai te dar, porque Deus vai te sustentar. Ele sustenta, mas não é isso que Ele quer. Jesus veio para salvar a nossa alma. Então Ele veio para abrir essa porta aí que estava com essas 10 trancas da lei que nos impediam de chegar diante do Pai. E agora que Jesus, então, com o seu sangue derramado, com a sua morte na cruz, Ele morreu, Ele venceu Satanás, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, então hoje nós temos vitória. Mas eu quero que você observe essa vitória não olhando pelo lado material. O lado material, a vida é assim mesmo, né, irmãos? A gente tem que lutar, a gente tem que viver, a gente tem que trabalhar, a gente tem que... É assim. Mas a vitória é a salvação. É a salvação da nossa alma. Então Jesus nos concedeu isso por causa da cruz, não por causa dos milagres que Ele realizou antes de chegar na cruz. E aí então, se Ele tivesse ficado só nos milagres, o Pai não tinha aberto a porta do céu para nós. As trancas, é claro que eu quero que você observe, entenda que isso é simbólico, eu estou falando dessas trancas, mas é um símbolo daquilo que a lei nos impedia de ser abençoados. Então, quando Jesus morreu na cruz, essas trancas que fechavam a porta foram tiradas. E hoje nós podemos chegar diante do Pai com liberdade e pedir para sermos salvos. Então não pense, meu amado, que a vitória que Jesus quer nos oferecer são coisas materiais. Ele dá isso também porque Ele é bom.
né? Se nós cuidarmos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Então, se você buscar primeiro Deus, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é isso? Faça a vontade de Deus, queira Deus, sirva a Deus. Se você cuidar das coisas de Deus, Ele vai cuidar das tuas. Ele não vai te deixar faltar o pão. Ele não vai te deixar faltar uma cama gostosa para você descansar à noite. Ah, pastora, minha cama é meia durinha, ou estou dormindo no chão. Tem um lugar para dormir. Agradeça a Deus. Então é isso que nós temos que sempre pensar e dar graças a Deus. Estamos no tempo do fim, mas a porta está aberta para nós. E aí diz ali, ó, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então o pai, que aqui está sendo representado por esse amigo, que antes não queria abrir a porta e não queria dar os pães, agora ele dá. Tudo o que você precisar. Então ele está dando. Tudo o que você tiver necessidade. E esses 3 pães, pastora, como que nós podemos entender esses 3 pães? Olha só, a Bíblia nos diz que Jesus é o pão da vida. Amém? Vocês concordam comigo? E aqui está se referindo em 3 pães. Não estou aqui inventando, fazendo heresia, nada disso, tá, irmãos? Mas quantas pessoas tem a Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é o pão da vida, mas Jesus também é Deus. Então esses 3 pães podem ser muito bem representados como hoje nós temos acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então olha só, quem sabe você nunca tenha visto essa passagem nessa interpretação. De repente você só lia isso aqui e entendia que era para você não desistir de orar. Também é. Mas tem essa visão aqui. Onde nós temos que entender que estamos no período da meia-noite. Meus amados, estamos no período da meia-noite. Cada dia chega notícia ruim. Cada dia, não sei se vocês já observaram, mas todo dia quando a gente se acorda lá tem uma notícia diferente do dia anterior e que é ruim. Vocês concordam comigo? E vai ficar pior. Por quê? Porque é meia-noite. As coisas precisam acontecer. É na noite, é na escuridão. Então que os bandidos agiam aqui nessa parábola, é a mesma coisa hoje. É na noite, é na escuridão que o inimigo age. Mas vai chegar o dia em que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar e nos tirar dessas trevas da meia-noite, né? E Ele está voltando, não posso deixar de falar em arrebatamento, né, irmãos? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E coisas às vezes que a gente não para pensar. Ó, eu vivo falando para vocês, o que está para acontecer agora é o arrebatamento. Depois de 7 anos de tribulação é a segunda vinda de Jesus. E nessa segunda vinda de Jesus, onde nós vamos estar voltando com Ele, junto com Ele, que Ele vai prender Satanás por 1000 anos, que Ele vai matar o anticristo e o falso profeta, quer dizer, Ele vai jogar vivo dentro do lago de fogo. Nesses 7 anos de tribulação, então, Satanás vai fazer de tudo para matar a população da terra. E para fazer com que aqueles que estiverem vivos, então, recebam a sua marca. Você já parou para pensar por que Satanás quer marcar as pessoas? Nós temos o selo do Espírito Santo, nós temos a marca de Cristo. Mas vamos olhar por um outro lado. Por que Satanás quer matar e marcar aqueles que ficarem no período da tribulação? Porque a visão dele é a seguinte: se eu matar todo mundo, ou se todos me aceitarem e aceitarem a minha marca, Jesus não vai ter para quem voltar. Já pensaram nisso? É uma visão de Satanás, é uma ideia que ele tem. Se eu destruir tudo, passa os 7 anos, mas daí não vai mais ter ninguém clamando por Jesus.
Então ele não tem para quem voltar. Então ele acha que ele vai ficar de boa, que ele vai vencer, que ele vai mandar na terra. Mas nós sabemos que não é isso que vai acontecer. Mas é um pensamento dele. Se eu destruir todo mundo, Jesus não tem para quem voltar. Então, ele não vai voltar, eu não preciso temer. Entenderam isso, irmãos? Então é meia-noite. É meia-noite. Mas Jesus abriu a porta. Graças a Deus. Ficou entendido esse texto aqui? Do amigo importuno? Você já tinha ouvido essa interpretação? Quem é que já conhecia essa interpretação? Não? O Isaac já, Isaac? Então, irmãos, você foi abençoado com essa palavra? Amém?